Oi pessoal, eu sou a Maíta Castilho e hoje eu quero falar sobre o meu filme preferido. Não é um filme muito conhecido, não é um filme muito famoso, mas é um filme que pra mim assim marcou demais e é um filme que eu gosto muito, que me traz uma inspiração muito grande. Esse filme se chama Wesley, o filme, e ele conta a história do avivalista reformador da igreja John Wesley. Esse homem ele foi um grande pregador da palavra de Deus, ele revolucionou a pregação do evangelho na sua época, no século 17. Ele era um pregador da igreja anglicana, só que nesse tempo a igreja tinha várias restrições, muita politicagem dentro da igreja, os pobres não podiam entrar na igreja e o evangelho não chegava naqueles que precisavam também, né? Tanto quanto os ricos, os pobres também precisavam ouvir a palavra de Deus, todo mundo precisa. Mas naquela época os pobres não tinham acesso à pregação da palavra de Deus porque eles não podiam entrar na igreja. E John Wesley, então, ele começa a pregar para aquelas pessoas, mas antes disso, ele passa por uma crise existencial. Ele vai para Geórgia, nos Estados Unidos, como missionário, para fundar uma igreja lá. E no caminho ele passa por uma grande tempestade, quase tem um naufrágio no mar, e a fé dele é abalada, e ele passa algum tempo questionando se a sua fé realmente era verdadeira, porque ele acreditava que a salvação era por obras. Quando ele volta da Geórgia, ele já desanimado, assim, já até querendo parar de pregar, ele ouve um sermão, ele vai a uma reunião, ele ouve um sermão de Martinho Lutero, que diz que o justo será salvo, viverá pela fé. Então ele tem uma experiência com Deus que ele jamais tinha tido, mesmo ele tendo crescido na presença de Deus, ele nunca tinha tido aquela experiência, uma experiência que ele chamou de experiência do coração aquecido, pois ele disse que o seu coração ficou aquecido no momento que ele ouviu aquela palavra, e aquela experiência mudou a vida de John Wesley, e ele passou a pregar a palavra de Deus de maneira diferente, passou a pregar a graça de Deus, a salvação de Deus, e quando ele começa a pregar e querer levar as pessoas para a igreja, os líderes, os clérigos daquela época não aceitam, começam a repreendê-lo, a fechar as portas das igrejas para ele, porque ele levava os pobres para dentro da igreja. E John Wesley é obrigado então a romper com aqueles paradigmas, a romper com os limites e passar a pregar ao ar livre. Então ele juntava multidões de camponeses, de pobres, de pessoas que tinham sede de ouvir a palavra de Deus, mas não podiam entrar nas igrejas. Essas pessoas procuravam John Wesley, iam até ele nos campos onde ele pregava ao ar livre, e muitas almas foram salvas naquele lugar. O ministério de John Wesley cresceu demais, ele ficou conhecido e ele foi obrigado então a deixar a igreja anglicana, não por uma rebelião, mas porque foi forçado, e ele criou a igreja metodista, que é uma igreja que existe até hoje, uma igreja que prega a palavra de Deus, que existe aí desde o século 17, está no mundo todo. E John Wesley, ele ao longo da sua vida, ele escreveu muitos livros, ele pegou muitos sermões, ele treinou outros pregadores, e é um grande exemplo para mim. O filme é muito legal, assim, ele tem uma pesquisa histórica excelente, ele tem um figurino muito legal, a trilha sonora bem assim adaptada para a época, e é legal também que tem os cânticos que eles cantavam nas igrejas, tem algumas cenas muito lindas deles cantando, ele e o irmão dele, o Charles Wesley também. Então o filme é maravilhoso, assim, eu assisti milhares de vezes, eu não sei quantas vezes eu já assisti esse filme, porque sempre eu gosto de assistir, ele me inspira demais, e é um filme que eu indico para você que nunca assistiu, para você que se interessa pelo assunto, para você que tem curiosidade, que você possa assistir o filme John Wesley. É um filme americano, mas que foi distribuído pela Graça Filmes aqui no Brasil, e vale muito a pena assistir. Então você que não assistiu, fica a dica para assistir o Wesley, o filme. Essa é a minha dica de hoje, essa é a minha matéria de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.